continuamos lendo ou olhando para o livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 12. Já foi falado que é preciso compreender, entender como o Espírito de Deus faz a narrativa neste livro. Então, no capítulo 12, nós encontramos a mulher e o dragão, uma figura que nos fala o que vai acontecer com os remidos de todos os tempos, da antiga, da nova aliança e do período anterior à aliança que Deus fez através de Abraão. Então, o capítulo 12 nos esclarece especificamente como vai se dar as coisas com estes que são chamados na Bíblia de remidos, do qual fazemos parte, nós que cremos no Senhor. Então vamos lá. A mulher e o dragão. Capítulo 12 de Apocalipse. Nós encontramos aqui, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta mulher, então, como já disse, uma representação dos remidos de todos os tempos. Ela está grávida, mostrando que chegou o tempo de dar à luz a criança. Essa criança, este filho varão aqui, é a igreja que vai ser arrebatada. E ela sofre com dores de parto, gritando, sofrendo tormentos para dar à luz, porque o momento que antecede ao arrebatamento será de grande aflição. O anticristo vai se manifestar e iniciará então o período do juízo. Falei aqui muitas vezes. A chegada do tempo do juízo será marcada pela manifestação do anticristo. Isso nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso está escrito na Bíblia. É o que a palavra de Deus nos fala. Se nós queremos entender as coisas que vão acontecer, nós devemos olhar para o que diz a Bíblia, não para o que nós sentimos, pensamos, gostaríamos que fosse. Eu gostaria que isso fosse diferente. Gostaria que Jesus voltasse antes mesmo de chegar o anticristo aqui nesse mundo. Mas não vai ser assim, porque a Bíblia diz que não vai ser assim. Então, voltando, a mulher, ela grita, tendo tormentos para dar à luz o momento imediato ao arrebatamento. Do ponto de vista da eternidade, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos e meio. É um período muito pequeno, que a Bíblia usa uma metáfora. Então, essa figura desta mulher grávida, pronta para dar à luz. Quando uma mulher está para dar à luz, é sinal de que está... Quando ela começa a gritar com dores de parto, é sinal que é eminente, que é logo ali. Ela vai dar à luz a qualquer momento. Do ponto de vista da humanidade aqui nesta terra, 3 anos e meio chegou a hora. O anticristo se manifesta e a mulher já começa a ter as dores de parto. O nenê já está para nascer. É o que nós estamos vendo aqui. Quando é aberto o segundo selo, vamos agora à revelação do segundo selo, vamos voltar um pouquinho aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Quando é aberto o segundo selo, que o primeiro selo revela o surgimento do anticristo, e o segundo selo nos fala do cavalo vermelho, cujo cavaleiro tem uma espada. Diz a Bíblia, uma grande espada, que a ele é dado tirar a paz da terra. Os homens vão se matar uns aos outros, por causa da ação deste cavalo vermelho e seu cavaleiro. Uma vez que o anticristo vai se manifestar, então os homens vão ficar literalmente influenciados de uma maneira muito intensa, muito forte pelos demônios. Se algum dia nós vimos pessoas que nós podemos dizer assim, endemoniadas neste mundo, esse dia, meu amado, minha amada, esse dia vai ser assim. Depois que o anticristo se manifestar, as pessoas vão ficar muito, muito, muito influenciadas pelos demônios. E vão se matar umas às outras por qualquer motivo. Se nós olharmos aqui a simbologia de Veja que eu estou falando agora do capítulo 6 de Apocalipse, o segundo selo. Se nós olharmos para esta simbologia de uma espada, a espada é uma arma de proximidade. Demonstra que aquele que a usa para matar está próximo do outro. É diferente de um arco e flecha, por exemplo. Já é uma luta à distância, enquanto que a espada é próxima. Então os homens vão se matar uns aos outros por muitos motivos. Vai faltar comida, vai faltar remédios, combustíveis. O mundo nesse tempo, logo após o início do tempo do juízo, vai se tornar muito caótico. A sociedade vai sofrer muito.
Mesmo que a grande tribulação ela vai crescer com o passar dos anos, porque o período do juízo vai durar um pouco mais de 7 anos. Então, mesmo que essa grande tribulação vai crescendo, vai numa crescente, né? Os castigos, eles vão aumentando na intensidade. O início vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Por isso que nós vemos aqui esta mulher gritando com dores de parto. Porque a igreja que vai estar aqui nesta terra, ela representa todos os remidos, inclusive os que estão no paraíso. Mas a parte da igreja que vai estar aqui na terra é que vai estar gritando com dores de parto. Vai ser um sofrimento muito intenso, uma dor muito grande. Por quê? Por causa das coisas que vão ser derramadas como juízo de Deus sobre a terra. Você, através do livro 24 Extraordinários Eventos, vai poder acompanhar, porque ele é feita uma narrativa no tempo presente dos eventos, das coisas que vão acontecer. Então você, à medida que vai lendo o livro, vai vivenciando a história, como se estivesse acontecendo naquele momento. Né? Bem interessante, bem bacana. Ele foi escrito assim para se tornar mais fácil o entendimento das coisas. Bom, o clima então anterior ao arrebatamento vai ser muito difícil. Nesse capítulo 12 ainda, eu quero chamar a atenção para o que ocorre depois. Olha bem, diz assim, depois que termina o versículo 2, que diz que a mulher grita com dores de parto, olha o que a Bíblia diz. Viu-se também outro sinal no céu. O primeiro sinal é a mulher e depois um outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Bem, esse dragão aqui que aparece é Satanás. Ele é vermelho, porque no livro de Apocalipse, tudo que é vermelho e textualmente é utilizada a cor vermelha aponta para Satanás. Então, esse dragão aqui é vermelho porque está apontando para o sanguinário do diabo, né? Que é o homicida desde o princípio. Vermelho é cor de sangue, né? Então ele aparece como um dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Por que tem 7 cabeças e 10 chifres? Porque ele se expressou durante os séculos através do Império Romano. Essas 7 cabeças são os imperadores romanos que surgiram ao longo da história e que se autodeclararam como sendo Deus, ou deuses no caso, né? Eles usaram sobre si mesmos títulos divinos, o que se constitui palavras de blasfêmia. Alguém utilizar, um ser humano utilizar para si mesmo um título que só deve ser utilizado por Deus, isso é uma palavra de blasfêmia. Então, essas 7 cabeças representam o Império Romano e seus governantes, os imperadores, alguns sucessivamente. No livro 24 Extraordinários Eventos eu explico melhor isso aqui. Eu não vou me detalhar a isto agora, porque eu quero seguir adiante aqui e não confundir a cabeça dos nossos ouvintes. Mas vamos adiante. E tinha também 10 chifres. Esses 10 chifres representam 10 reis que serão alçados ao poder durante o tempo em que o anticristo começar o seu governo na Terra. Isso tudo aqui esses 10 chifres vão aparecer após o arrebatamento. 10 reis assumirão o governo do mundo juntamente com o anticristo, somente que esses serão submissos a ele. E nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. 7 diademas, as coroas falam então de autoridade também. Mostrando que nas cabeças então são os imperadores romanos, né? Governantes romanos sucessivos que vieram desde o princípio do Império Romano. O interessante é que quando a Bíblia mostra esse dragão aqui, ela mostra um animal tenebroso que percorreu a história desde a época anterior ao nascimento de Jesus. É o mesmo animal que foi mostrado no sonho de Daniel, tá? Um animal tenebroso que viria a ser o último reino da história, que nós sabemos que é o Império Romano. Bom, agora esse versículo 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Bem, não devemos esquecer então que este dragão representa Satanás, o império ou o reino do anticristo que vai surgir pela ação de Satanás, é apresentado aqui como uma coisa só. E diz que ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Satanás, claro, ele levou e ele comanda 1/3 dos antigos anjos celestiais, que depois se tornaram demônios na rebelião, quando Satanás
então promoveu uma revolta no céu, nós conhecemos bem essa história. E diz aqui que ele então arrasta esse 1/3 de estrelas e os lança sobre a terra. Olha que interessante isso. Olha bem, e sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Isso aqui não é a expulsão dos demônios do céu. Veja que é o dragão que está lançando essas estrelas sobre a terra. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo que Satanás enviará, no período que antecede o arrebatamento, os demônios e vai concentrá-los aqui na terra. Eles que atualmente habitam nas regiões celestiais. A gente fala assim, não, o diabo foi expulso do céu. O diabo ainda não foi expulso do céu. O diabo será expulso do céu. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 12, nos fala então que uma vez que o filho varão é arrebatado, uma vez que a igreja chega no céu, diante do trono de Deus, aí sim Satanás será expulso. Mas ainda o diabo não foi expulso do céu. Nós não podemos usar esta passagem aqui de Apocalipse 12 como sendo o momento anterior à revelação de João do ano 90 depois de Cristo. Isso nós já falamos aqui. O livro de Apocalipse não é histórico, mas é um livro profético. Então tudo que é relatado nele é datado após o ano 90 depois de Cristo. Então, especificamente nesse capítulo 12, nós temos um relato do que vai acontecer durante os 7 anos do juízo. Uma vez que o juízo inicia, Satanás vai concentrar seus demônios aqui na terra. Ou seja, meu querido, meu amado, esse mundo aqui vai ficar tenebroso, vai ficar terrível. Todos os demônios que existem vão estar aqui na terra, soltos, sem ninguém que lhe faça oposição. Hoje a igreja, por causa da autoridade que tem, faz oposição a Satanás. O anticristo não pode se manifestar plenamente enquanto a igreja estiver aqui. Mas uma vez que a igreja é arrebatada, por causa da autoridade que está sobre ela, então essa autoridade é removida, aí sim, este mundo cairá, digamos assim, nas mãos do diabo. É como dizem, né? O diabo vai ficar solto aqui na terra. Os demônios vão estar agindo livremente. Imagina só o que vai virar esse mundo. Esse mundo vai ficar terrível. Bem, aí sim começa a crescer a grande tribulação. Aí daqueles cristãos que ficarem, aquela virgem nécia, então vai ser obrigada a suportar este período terrível da história. Uma vez que a igreja é arrebatada, então a autoridade é removida e a igreja nécia, aqueles que não participaram do arrebatamento, os cristãos imprudentes, os cristãos desobedientes à palavra de Deus serão obrigados a ficar aqui na terra convivendo com todas essas coisas e aí a coisa vai apertar mesmo. Bem, esclarecemos então capítulo 12 até o versículo 4, um pouquinho do versículo 4, né, o início. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Bem, amanhã nós vamos continuar, amanhã não. No próximo programa, também você pode comprar o livro 24 Extraordinários Eventos através do nosso site apocalipse.net.br. E ali você encontra as informações aonde achará esse livro. Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo você poderá comprá-lo. Aqueles que estão no exterior pela Amazon.com e aqueles que estão no nosso território nacional podem comprar através do site mesmo. Ali você vai encontrar a indicação de como localizar o livro físico, o livro de capa comum. Também você pode adquiri-lo em forma digital. Algumas pessoas utilizam o leitor de livros, o Kindle, e é um leitor da Amazon, ou no seu próprio PC ou tablet. Você pode baixar o livro digital e fazer a sua leitura. apocalipse.net.br. Bem, eu quero te convidar, meu querido, você que é filho de Deus, que ama o Senhor, quero te convidar, te encorajar a orar pela Igreja do Senhor. Quando falamos Igreja do Senhor, ela está espalhada por toda a terra. Ou seja, quando nós dizemos assim, Senhor, desperta a tua igreja. Bem, o senhor sabe que igreja é essa? Os irmãos em todos os lugares do mundo. E nós estamos orando então em sintonia com a vontade de Deus para que
a igreja seja despertada. Nós já sabemos que uma parte será e outra não. Mesmo que Deus queira despertar as pessoas, tem gente que não vai ser despertado porque não quer, porque endurece o coração, porque não quer ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas alguns não querem ouvir. Nós vamos orar para que o Senhor desperte a igreja e quando acontecer, quando chegar o juízo, não sabemos quando será, uma parte dessa igreja esteja pronta para a chegada deste tempo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Oramos pela igreja, pedimos que desperte teu povo, Senhor. Que cada vez mais a igreja possa olhar para as coisas que são anunciadas na tua palavra, no livro de Apocalipse e em toda a Bíblia que anuncia a chegada do tempo do juízo. Nós pedimos, desperta, Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Até o próximo, se Deus assim permitir.